Sim, senhor. Sabendo o quanto o camareiro das dependências estava amedrontado, o trio abaixou a cabeça e respondeu respeitosamente. Apenas Yuan Shong permaneceu de cabeça erguida, impassível às palavras do oficial. Você não ouviu minhas palavras? Percebendo a falta de resposta de Yuan Shong, a expressão do oficial subitamente tornou-se fria. Apontando o dedo ossudo para Yuan Shong, ele questionou com desagrado. O que você está fazendo? Você não ouviu a palavra do senhor. Não cause problemas aqui, apresse-se e peça desculpas ao senhor. O trio se virou apressadamente para criticar Yuan Shong. Os funcionários do camareiro das dependências eram conhecidos por serem difíceis, e quem os contrariasse poderia causar uma série de problemas. Tendo visto muitas pessoas sofrendo nas mãos do camareiro das dependências, eles não estavam dispostos a ofendê-las de forma alguma. Senhor, fique tranquilo. Com certeza cumpriremos a tarefa, riu Yuan Shong, gargalhando, do alto de seu cavalo. Seus superiores do campo de treinamento de Longwei e Shenwei podiam temer o poder do camareiro das dependências, mas ele estava em uma posição bem diferente. Quando o oficial estava prestes a ter um ataque de fúria, Yuan Shong abaixou as mãos e mostrou uma pequena ficha dourada em sua cintura. Foi apenas um instante muito curto, de forma que nem mesmo o trio que estava por perto percebeu. No entanto, o funcionário em frente a Yuan Shong viu claramente. Como se tivesse sido picado por uma agulha, ele engoliu com força os insultos que estavam prestes a sair de sua boca. Um medo profundo transparecia em seus olhos enquanto ele encarava Yuan Shong mais uma vez. De repente, percebeu que o membro mais discreto do grupo, na verdade, possuía a posição mais alta de todos. Por mais poderoso que fosse o camareiro das dependências, como suas mãos poderiam alcançar a família real. Senhor, peço desculpas em nome deste pirralho. Com certeza lhe darei uma lição severa mais tarde. Shugan virou seu corcel e lançou um olhar furioso para Yuan Shong. Ele já estava bastante descontente com o jovem à sua frente depois de vê-lo no ponto de encontro dos campos de treinamento. Ao ver a atitude despreocupada do outro grupo diante do oficial do camareiro das dependências, sua raiva borbulhou como um vulcão à beira da erupção. Afinal, se eles se desentendessem com o funcionário do camareiro das dependências por causa de Yuan Shong, quem sabia que tipo de dificuldades os aguardariam no futuro? Chega! Pare de enrolar e continue com a missão. Shugan estava prestes a repreender Yuan Shong quando o oficial acenou com as mãos para afastá-los. Ofender um rei da Grande Tang por um assunto tão insignificante seria pura tolice. Considere-se sortudo. Shugan lançou um olhar furioso para Yuan Shong antes de conduzir seu corcel para o oeste, em direção ao primeiro ponto de encontro mencionado pelo oficial. Pouco depois que Yuan Shong e os outros partiram, um pombo branco desceu do céu. O oficial estendeu o braço, permitindo que o pombo pousasse nele antes de desamarrar cuidadosamente o bilhete em sua perna. Lendo o conteúdo do bilhete, um vislumbre de compreensão passou por seus olhos. Ele pegou um pincel e rapidamente escreveu algumas palavras no verso do bilhete. O alvo já passou. Amarrando o bilhete de volta na perna do pombo, ele o apoiou, ele voou para o céu, em direção à capital. Yuan Shong nunca imaginou que o o aguardaria no primeiro ponto de encontro não seriam guardas Yamen, mas 4 pelotões da cavalaria Grande Tang. Esses cavaleiros estavam equipados com armaduras desgastadas, esfarrapadas e enferrujadas, aparentemente à beira de se desfazerem. Mesmo assim, os soldados que as vestiam mantinham as costas eretas como lanças erguidas nas costas de seus corcéis. Agudeza e determinação refletiam-se em seus olhos, revelando seu espírito destemido. Eram 4 pelotões de veteranos militares que haviam passado por centenas de batalhas. Senhores! Ao ver os 4, um velho tenente que parecia tê-los esperado por um bom tempo, apressadamente conduziu seu corcel para recebê-los. Esse gesto demonstrou claramente a posição excepcional dos 3 grandes campos de treinamento dentro do exército da Grande Tang. Os alunos dos 3 grandes campos de treinamento acabariam se tornando oficiais de alto escalão das Forças Armadas. O imenso potencial que possuíam lhes conferia uma posição superior até mesmo à da maioria dos tenentes dos diversos exércitos. Eu, Tenente Zhang Lin, trouxe a unidade aqui para se apresentar ao serviço. Estamos prontos para ouvir sua mobilização. Por favor, nos avise quando partiremos. Enquanto Zhang Lin falava, ele colocou a mão direita no peito respeitosamente para fazer uma saudação militar. O que você acabou de dizer? Esses soldados serão enviados para o nosso comando. Se os ouvidos de Shugan não falhassem, este tenente parecia estar dizendo que o grupo de veteranos diante deles, que haviam sido temperados pela guerra, seria colocado sob seu comando. Ele havia passado por várias missões nos últimos meses, mas esta era a primeira vez que se deparava com uma daquela natureza. Não conseguia deixar de se sentir um pouco agitado por dentro. Sim, meu senhor. De acordo com as ordens que recebemos, um pelotão de 20 será designado para cada um de vocês, e vocês receberão total autoridade sobre os pelotões. Fiquem tranquilos, nossos soldados são guerreiros qualificados que cumprirão cada comando que lhes for pedido, seja escalar uma montanha de lâminas ou descerem um mar de chamas. Mesmo que a morte esteja no fim do caminho, eles ainda avançarão sem a menor expressão no rosto. Não há guerreiros mais qualificados do que eles. Zhang Lin acrescentou severamente no final. Os 3 recrutas de Longwei e Shenwei não conseguiram conter o tremor de excitação. Afinal, qual recruta dos 3 grandes campos de treinamento jamais sonhou em comandar um exército para dominar o campo de batalha? Mas tudo isso só aconteceria depois que terminassem os campos de treinamento. Nenhum deles imaginava que uma oportunidade surgiria tão rápido. Mesmo que cada um deles liderasse apenas um pequeno grupo de 20 pessoas, isso já não era ruim, considerando que eram novatos e haveria 2 líderes de esquadrão de 10 homens sob seu comando. Ótimo! A alegria não se limitou apenas ao trio.
Wang Chong também ficou emocionado com a oportunidade. Pensar que eu seria capaz de comandar um grupo considerável nesta missão, pensou Wang Chong, animado. Como o antigo grande marechal da Grande Tang, ele sentia uma intimidade inata pelos soldados da Grande Tang. Enviar soldados e liderá-los em batalhas era algo nostálgico para Wang Chong, como se ele tivesse voltado ao passado. Como se ouvisse um chamado do fundo de sua alma, seu sangue começou a borbulhar de excitação. Desde sua reencarnação, a única oportunidade que ele teve de liderar um exército foi na operação para erradicar os assassinos de Gogurion. No entanto, essa foi uma operação extremamente breve, que durou apenas uma noite, e Wang Chong desempenhou apenas um papel auxiliar nela. Mas desta vez era diferente. Esses soldados seriam colocados sob seu controle direto, e parecia que a operação duraria muito mais do que um único dia. Durante esse período, Wang Chong pôde reviver seus dias passados e vivenciar a euforia do campo de batalha. Enquanto Zhang Lin passava o comando das tropas para Shugan, Wang Chong de repente conduziu seu corcel para frente e galopou em direção aos soldados. Aquele pirralho maldito realmente ousou passar na nossa frente. Parece que não significamos nada para ele. Vamos ver como ele se sairá quando deixarmos de lado para a missão mais tarde. O trio ficou furioso. Wang Chong ouviu seus uivos furiosos, mas não lhes deu atenção. Era como se algo adormecido no fundo de suas veias tivesse repentinamente renascido, impelindo-o para a frente. Ao se aproximar dos cavaleiros, a sombra de cascos brancos diminuiu a velocidade e caminhou na frente deles com um ritmo único de clique-claque. Esse ritmo único de clique-claque era um gesto de respeito conhecido principalmente entre cavaleiros com pelo menos uma década de experiência. As armaduras esfarrapadas que usavam indicavam a quantidade de batalhas que haviam travado como soldados. Dedicando a vida inteira a guardar as fronteiras do Império, esses homens eram mais do que dignos de seu respeito. Ao ver as ações de Wang Chong, uma pitada de espanto passou pelos rostos dos 80 veteranos dos 4 pelotões. Eles pensaram que estariam esperando os jovens mestres dos 3 grandes campos de treinamento, mas quem imaginaria que tal figura apareceria diante deles? Com esse simples gesto, Wang Chong conseguiu ganhar a aprovação da maioria dos soldados aqui. Quem está disposto a me seguir nesta missão? Gritou Wang Chong em voz alta e poderosa. Apesar de enfrentar 80 veteranos militares experientes, Wang Chong não demonstrou nenhum sinal de medo. Estamos dispostos a segui-lo. Após um breve momento de silêncio, um pelotão de 20 homens avançou repentinamente, galopando em direção à formação. Ótimo! Sigam-me! Wang Chong acenou com a mão antes de galopar em direção à montanha do outro lado. Atrás dele, os 20 cavaleiros puxavam as rédeas e o seguiam de perto. Surpreendentemente, não havia o menor sinal de caos em seus movimentos ou formação. Era como se fossem uma entidade única. Wang Chong olhou para trás para dar uma olhada e assentiu em elogio. Seu pelotão demonstrava um alto nível de disciplina, o que aumentou ainda mais sua confiança na operação. Para onde esse rapaz está indo? Olhando para as costas de Wang Chong, Shugan franziu a testa. Você precisa mesmo perguntar? Dado o calibre dele, ele deve estar arrastando aqueles cavaleiros para o lado para fazer pleno uso de sua recém-adquirida autoridade. Para se empolgar com coisas tão simples, como se espera de alguém de origem humilde, respondeu Huang Yongtu com desdém, ao lado de Shugan. Seus corações podiam estar saltando de excitação por assumirem o comando de 20 soldados também, mas, vindos de clãs prestigiosos, sabiam que era melhor não expor suas verdadeiras emoções e se precipitar. No fim das contas, os do campo de treinamento de Convu eram apenas camponeses. Como poderiam se comparar a nobres como eles? Com tal pensamento em mente, o preconceito de Huang Yongtu em relação aos jovens se aprofundou. Esqueça, a missão é mais importante. Devemos nos apressar e dividir os pelotões entre nós primeiro, disse de repente a única mulher do trio, Bai Silin. Por algum motivo, aquele pirralho do campo de treinamento de Convu lhe parecia excepcionalmente familiar. Havia uma estranha sensação de já tê-lo visto em algum lugar antes, mas a verdade parecia estar escapando-lhe naquele momento.